Você já pensou como seria incrível transformar seus pensamentos em realidade? Existe um poder imenso dentro de cada um de nós, esperando para ser desbloqueado, e poucos realmente exploram essa força. A maioria acredita que seus limites são externos: trabalho, dinheiro, relacionamentos. Mas e se o maior obstáculo estivesse, na verdade, dentro de você? Quando aprendemos a alinhar mente, emoção e energia, começamos a atrair o que desejamos de forma natural. É como abrir um portal para um novo mundo onde você se torna o verdadeiro arquiteto do seu destino. Mas essa jornada não é para todos. É para aqueles que estão prontos para se libertar de crenças limitantes e assumir o controle. Então, se você está pronto para explorar essa força interior, comece agora. Digite nos comentários: "Eu tenho o poder de atrair minha realidade." Repita essa frase e sinta a energia fluir. Esse é o primeiro passo para desbloquear o seu potencial. Um pensamento é como uma semente lançada ao vento, aparentemente invisível, mas com potencial de transformar tudo ao seu redor. Muitas vezes a mente nos leva a julgar os outros, ou até a nós mesmos, e é justamente aí que mora o perigo. Cada julgamento é uma energia lançada ao universo, que acaba por retornar de forma inesperada. Quando o olhar se volta para a compreensão, em vez do julgamento, abre-se uma porta para o autoconhecimento. Compreender é como sintonizar uma estação de rádio específica, enquanto julgar é interferir nessa frequência. Imagine o impacto de cada pensamento como uma onda que reverbera na energia ao redor, como um campo invisível. Já se pegou pensando em algo que depois aconteceu de verdade? Pois é, essa sincronicidade tem tudo a ver com a energia do seu pensamento. É como se cada ideia fosse uma pequena mensagem que o universo lê, com a capacidade de moldar a realidade de quem pensa. Quando a mente estiver repleta de ideias densas ou negativas, experimente respirar fundo e tentar mudar essa frequência para uma mais leve. Às vezes basta substituir "eu não consigo" por "ainda não tentei". Além disso, cada julgamento sobre alguém é na verdade um reflexo de algo interno. Pense nisso. Ao julgar alguém, o que você realmente está projetando? Talvez uma insegurança, talvez um medo antigo que está lá escondido. É nesse momento que se abre uma oportunidade única de crescimento pessoal. É quase como estar frente a um espelho. Cada pessoa que passa pela nossa vida é uma espécie de reflexo que mostra o que ainda precisamos trabalhar dentro de nós. Pratique diariamente a substituição de um pensamento negativo por um positivo e observe como sua realidade começa a mudar, mesmo que de forma sutil. A mente humana é, sem dúvidas, uma ferramenta poderosa, quase mágica. Para sentir os efeitos, uma técnica simples é fazer um diário de gratidão. Escreva, por exemplo, 3 coisas boas que aconteceram no seu dia, mesmo que pareçam pequenas. Cada anotação é uma forma de treino para a mente, ajustando-a a enxergar o lado positivo e a vibrar nessa frequência. Outro ponto importante é observar a qualidade dos pensamentos durante o dia. A maioria deles é automáticas, sabia? Quando se pega pensando algo negativo sobre uma situação, faça um pequeno exercício de autoobservação. Pergunte a si mesmo: isso realmente merece minha energia? É um jeito prático de se libertar de amarras invisíveis. Se tiver tempo, tente ouvir músicas relaxantes, que ajudam a mente a acalmar e trazem aquela sensação de paz que tanto buscamos. E mais. Já notou que o tipo de pensamento que cultivamos acaba atraindo pessoas e situações semelhantes? É como se o universo nos mandasse espelhos vivos para nos ajudar a ver aquilo que não enxergamos internamente. Experimente, por exemplo, observar os tipos de pessoas que mais se aproximam de você. São pessoas inspiradoras? Ou pessoas que também se queixam? Essa análise pode revelar muito sobre o estado atual da sua mente. Outra estratégia é aprender a rir dos próprios erros. Sim, rir. Ao invés de se criticar demais, olhe para os erros como professores. Já reparou como as crianças se levantam depois de cada queda, como se aquilo fosse só uma parte do caminho? Elas ainda não têm aquela dureza de quem se condena a cada falha. Incorporar essa leveza
Mesmo que pareça simples, é uma forma poderosa de libertação. É uma prática que ajuda a manter o equilíbrio entre autocrítica e autoaceitação. Por fim, lembre-se de que pensar é como respirar, constante, involuntário e sempre influente. Da mesma forma que a respiração afeta o corpo, os pensamentos afetam o espírito. Cultivar pensamentos elevados, com a mente leve, é o que mantém a energia alta, positiva e em harmonia com o universo. É como ajustar a sua própria frequência para a sintonia certa. E aí, pronto para continuar essa jornada de autoconhecimento e ver o que mais essa energia pode desbloquear. A vida nos apresenta várias situações onde o impulso imediato é revidar, devolver na mesma moeda. Mas no fundo, vingar-se é como beber veneno esperando que o outro sofra. Quando alguém nos fere, estamos diante de uma escolha importante: alimentar o ciclo de negatividade ou quebrá-lo. Cuidar do outro, mesmo em meio à dor, é uma forma elevada de poder, quase um superpoder que poucos desenvolvem. Imagine olhar para quem lhe fez mal e, ao invés de revidar, oferecer uma compreensão silenciosa. Quando cultivamos essa postura, estamos na verdade liberando a nós mesmos de um peso enorme. A raiva, embora pareça forte, é um veneno que se acumula lentamente e interfere no nosso campo energético, desviando-nos da paz interior. Imagine alguém que te ofende. Se você absorve essa ofensa, ela se torna parte de você. No entanto, se simplesmente deixa passar como a água corrente de um rio, aquela energia vai embora sem influenciar o seu campo pessoal. Esse é o verdadeiro ato de poder. Havia uma história antiga de um guerreiro que, ao ser insultado por um rival, simplesmente sorriu e seguiu em frente. Ao ser questionado por que não reagiu, ele respondeu: "Quando alguém lhe oferece um presente e você não aceita, de quem é o presente?" A vingança funciona de maneira semelhante. Quando não aceitamos a ofensa, a energia negativa permanece com o outro, e não em nós. Esse é um exemplo de como a não vingança protege e mantém nossa energia intacta. É interessante observar que, ao escolher não reagir, estamos mostrando uma força interna que poucos possuem. Muitos acham que revidar é sinal de poder, mas, na verdade, é um reflexo da nossa falta de controle emocional. Um exemplo prático é a pessoa que, ao ser atacada verbalmente, escolhe responder com gentileza ou até com um silêncio reflexivo. Ao fazer isso, ela demonstra que não se deixa abalar por forças externas, mantendo sua paz como prioridade. Além disso, a não vingança promove um ciclo de harmonia e cura. Quando paramos de retribuir as ofensas, incentivamos o outro a refletir sobre suas próprias ações. Esse movimento é uma semente que, aos poucos, germina em um campo mais amplo, alcançando outros ao redor. Ao invés de plantar mais espinhos, plantamos flores, que eventualmente transformam o ambiente ao nosso redor, tornando-o mais leve e positivo. Essa postura também gera uma liberdade única. Imagine não ser mais controlado pelos impulsos de raiva e rancor. Ao quebrar a corrente da vingança, você libera espaço para que outras emoções, como compaixão e entendimento, ocupem esse lugar. Essa mudança é sentida até fisicamente, como um peso que deixa de existir. O sentimento de leveza e a alegria de estar em paz são o maior retorno de quem pratica essa filosofia de vida. Quando alguém decide perdoar em vez de vingar, está, na verdade, tomando as rédeas do próprio destino. Essa é uma escolha de coragem e autodomínio, que abre caminhos inesperados de crescimento pessoal. Se um amigo ou parente o ofender, ao invés de se distanciar, busque um diálogo honesto. Essa atitude, ainda que difícil, pode transformar a relação para melhor e mostrar a você uma nova perspectiva sobre o relacionamento. No fundo, a não vingança é uma forma de amor. É um amor elevado, um amor que não depende da resposta ou do comportamento do outro. É o amor por si mesmo, que escolhe não carregar a carga pesada da negatividade. E então, será que é possível continuar avançando por esse caminho de paz e compaixão? Até onde mais isso pode nos levar? Quando se fala em cuidado, muitos pensam em atos isolados,
mas o cuidado verdadeiro é universal, algo que se estende a todos os seres. Imagine um mundo onde cada um se importa não apenas com os seus, mas com todos ao redor. Cuidar do próximo, do planeta, das plantas, dos animais, é um movimento de expansão. Esse ato amplia nosso campo de energia, unindo-nos ao universo de uma maneira profunda, como uma rede que nos conecta a tudo e a todos. É essa conexão que eleva a vibração da própria vida. Essa paz universal começa com pequenos gestos, aqueles que muitas vezes passam despercebidos. Uma palavra de conforto para quem está passando por dificuldades, um sorriso genuíno para alguém que você mal conhece. São atos que parecem simples, mas criam ondas de positividade. Eles reverberam no campo energético das pessoas ao redor, formando uma corrente de luz que, pouco a pouco, transforma o ambiente. Imagine o impacto de cada ação como uma gota d'água que, ao cair, se espalha em círculos. O cuidado é, em sua essência, uma prática de autoconhecimento. Ao cuidar do outro, conhecemos mais sobre nós mesmos e sobre a nossa capacidade de compaixão. Quando estendemos nossa atenção a quem precisa, seja humano ou animal, despertamos algo grandioso em nós. A percepção de que somos todos parte de um só corpo, de um só universo. Esse entendimento cria um sentimento de paz que é difícil de ser descrito, mas profundamente sentido. Cuidar é também um caminho para o despertar espiritual. Ao abandonar o egoísmo, nos tornamos seres mais alinhados com a verdade universal, aquela que diz que estamos todos interligados. É um ato de transcendência, onde deixamos de pensar apenas em nosso bem-estar individual e passamos a incluir o bem-estar coletivo em nossos objetivos. Assim, cada gesto de bondade se torna uma chave para desbloquear a paz dentro de nós e ao nosso redor. A paz que vem do cuidado universal é poderosa e constante, porque está alinhada com as leis do universo. Assim como as cores do arco-íris se completam, nossas energias se harmonizam com as dos outros quando agimos com compaixão. Essa paz é uma força que flui livremente, sem resistência. Basta permitir-se fazer parte desse movimento e sentir como ele é transformador. É como se cada ato de cuidado fosse uma ponte para algo maior. Um exemplo prático de cuidado universal é o ato de plantar uma árvore. Parece simples, mas ao fazê-lo, estamos contribuindo para a vida de gerações futuras. Essa árvore proporcionará sombra, abrigo e ar puro, e beneficiará não só quem a plantou, mas toda a comunidade ao redor. Outro exemplo é ajudar uma criança a aprender algo novo. Esse conhecimento que ela adquire pode impactar positivamente o mundo à sua volta. No final das contas, a paz verdadeira é um reflexo do cuidado que cultivamos ao longo do caminho. Esse cuidado não precisa ser grandioso ou mirabolante. Ele se manifesta nas pequenas escolhas diárias, na maneira como tratamos as pessoas ao nosso redor. A paz é, na verdade, o resultado de cada gesto consciente de compaixão. É como uma obra de arte que se constrói lentamente, com cada detalhe que agregamos a ela. A beleza desse caminho é que ele nunca tem um fim. A cada novo ato de cuidado, descobre-se um mundo novo de possibilidades e conexões. E quem sabe até onde essa rede de paz e harmonia pode nos levar, se continuarmos a alimentá-la com cada gesto, com cada intenção genuína de fazer o bem. Quando falamos de justiça, é comum pensar que tratar todos de maneira igual é a solução. Mas a verdade é que a equidade vai além da igualdade. Enquanto a igualdade oferece as mesmas oportunidades para todos, a equidade leva em conta as necessidades individuais, ajustando o apoio para que cada um possa realmente alcançar seu potencial. Imagine 3 pessoas tentando ver além de um muro. Para que todas tenham a mesma visão, seria necessário oferecer a cada uma um apoio diferente dependendo da altura de cada uma. Esse é o poder da equidade. A equidade é uma chave essencial para desbloquear a justiça verdadeira. Muitas vezes, as necessidades de cada indivíduo são invisíveis aos olhos dos outros. Uma pessoa pode precisar de mais suporte emocional, enquanto outra pode necessitar de recursos materiais para prosperar.
É como observar um campo de flores. Cada planta cresce de maneira única, com necessidades de luz, água e nutrientes diferentes. Assim, o ato de ajudar alguém deve considerar essas diferenças e personalizar o cuidado. Um exemplo prático de equidade é o sistema educacional. Em uma sala de aula, cada aluno aprende de uma maneira única e tem seu próprio ritmo. Oferecer o mesmo ensino para todos não garante que todos compreendam da mesma forma. É preciso adaptar os métodos, proporcionando ferramentas e recursos que respeitem as individualidades. Dessa forma, ao invés de forçar uma uniformidade, estimula-se o potencial real de cada um, permitindo um crescimento genuíno. A diferença entre equidade e igualdade também se aplica à nossa vida cotidiana, especialmente nas relações pessoais e profissionais. Imagine um líder que, ao invés de tratar todos da mesma forma, busca entender as particularidades de cada membro da equipe. Esse líder sabe que cada pessoa possui talentos e desafios próprios e, ao apoiar esses talentos de forma direcionada, consegue alcançar uma harmonia no grupo. Esse é o tipo de liderança que inspira e gera resultados verdadeiros. A equidade não é apenas justa, é também humana, pois respeita as complexidades de cada ser. É como entender que em uma paleta de cores, cada tom tem seu próprio brilho e profundidade. Se tentarmos equalizar todos os tons, perderemos a beleza da diversidade. Do mesmo modo, ao respeitar as diferenças, criamos um ambiente onde todos se sentem valorizados e incentivados a serem o que realmente são, sem precisar se moldar para caber em um padrão. Esse conceito também é fundamental em movimentos de justiça social. Quando olhamos para as questões de gênero, raça ou condições financeiras, percebemos que há barreiras específicas para cada grupo. A equidade reconhece essas barreiras e propõe soluções que vão além do tratamento igual, buscando corrigir os desequilíbrios históricos e estruturais. É como equilibrar uma balança, adicionando pesos distintos até alcançar a harmonia. Para aplicar a equidade no dia a dia, é importante observar e ouvir mais do que falar. Às vezes, um amigo pode precisar de um apoio que você nunca imaginou. Ou, no trabalho, um colega pode se beneficiar de um treinamento extra para alcançar o mesmo nível de desempenho que outros. Esses pequenos atos de consideração são sementes de uma sociedade mais justa, onde cada um recebe o que precisa para florescer. Ao final, a equidade nos lembra de algo profundo. Todos merecem as mesmas oportunidades, mas os caminhos até elas variam de pessoa para pessoa. E assim, quanto mais desenvolvemos esse olhar empático, mais caminhamos em direção a uma sociedade equilibrada, onde as diferenças são celebradas e o potencial de cada um pode florescer de forma única. Quem sabe o que mais esse entendimento sobre a justiça pode nos ensinar? Muhammad Ali não foi apenas um dos maiores boxeadores de todos os tempos, mas também um símbolo de luta por justiça social. Ele enfrentou desafios além dos ringues, desafiando um sistema que não oferecia igualdade para todos. Ao recusar-se a servir ao exército, ele demonstrou que os valores pessoais podem e devem se sobrepor às expectativas sociais. Ali sabia que, para haver justiça verdadeira, cada um deve lutar por aquilo em que acredita, mesmo que o custo seja alto. Sua postura é um lembrete de que coragem e justiça andam de mãos dadas. A vida de Ali é um exemplo prático de como a justiça social pode ser defendida em atos diários. Ele usou sua voz para se opor ao racismo e às injustiças sociais, mesmo quando isso significava perder títulos e ser impedido de lutar. Ali nos mostra que a verdadeira justiça não é algo que se conquista sem sacrifícios. Ele abriu caminho para outros atletas se posicionarem, mostrando que o esporte pode ser uma plataforma poderosa de mudança. No business, trabalho ou nas relações sociais, podemos nos inspirar em Ali ao defender nossos valores com coragem. Ali também nos ensina sobre a importância de não se calar diante da desigualdade. Em um mundo onde é fácil ignorar as injustiças, ele escolheu confrontá-las. Cada um de nós tem a oportunidade de fazer o mesmo, ainda que em pequenas ações. Por exemplo,
Podemos começar por apoiar causas que promovem equidade, seja em nosso bairro, em nossas comunidades ou em campanhas maiores. Essas ações, mesmo que pareçam pequenas, contribuem para um ambiente mais justo. A história de Muhammad Ali não é apenas inspiradora, é um chamado à ação. Ele nos lembra que justiça social é algo construído em conjunto e que cada indivíduo tem um papel a desempenhar. Quando enfrentamos preconceitos ou presenciamos injustiças, podemos escolher o caminho mais fácil e nos calar, ou podemos nos posicionar. Ali provou que, mesmo em face de grandes desafios, a persistência e o comprometimento com a verdade são armas poderosas. A postura de Ali é um convite para refletirmos sobre nosso próprio papel na sociedade. Muitas vezes, questionamos se uma única voz pode realmente fazer a diferença. Ali mostrou que sim. Ele nos faz lembrar que o verdadeiro poder não está na força física, mas na força moral, na capacidade de permanecer firme em valores fundamentais. Cada um de nós, ao se inspirar nessa força, pode influenciar os que estão ao nosso redor, promovendo uma sociedade mais consciente e justa. Mesmo fora do ringue, Ali continuou sendo um defensor incansável de causas sociais. Ele levou seu compromisso com a justiça para todas as esferas da vida, mostrando que a luta é constante e que não há aposentadoria para a justiça. Isso é algo que todos podemos levar para a nossa realidade. Seja em casa, no trabalho ou nas amizades, podemos sempre ser uma força para o bem, atuando com integridade e coragem, mesmo nas situações mais simples. Para Ali, ser um campeão não significava apenas vencer lutas, mas também lutar pelos direitos dos oprimidos. Ele via o esporte como uma plataforma para amplificar vozes, e sua vida prova que qualquer um pode se tornar um agente de mudança. Assim como ele, podemos encontrar meios de agir com justiça, seja compartilhando conhecimento, praticando empatia ou ajudando os que mais precisam. Ao seguir o exemplo de Ali, percebemos que a justiça social é uma jornada e que, para caminhar nela, é preciso força e determinação. E então, o que mais será possível alcançar quando cada um de nós adotar essa postura firme e inspiradora? Ali mostrou o caminho e talvez seja a nossa vez de continuar essa luta. Buscar uma vida melhor é um direito fundamental, e essa busca não precisa ser feita com violência ou agressividade. Capacitar-se pacificamente é uma forma poderosa de transformar a própria realidade e inspirar os outros ao redor. Quando uma pessoa escolhe o caminho da paz, ela está se conectando a uma força maior, que vai além do físico e ressoa no campo energético do universo. Esse caminho de paz é como uma corrente suave, que avança lentamente, mas com uma força inabalável. Aqueles que dominam essa arte se tornam verdadeiros mestres de si mesmos. Capacitar-se pacificamente envolve desenvolver habilidades e conhecimentos que ampliem nossas possibilidades. Cada aprendizado é uma ferramenta, um tijolo a mais na construção de uma vida alinhada com o que desejamos. É como aprender a tocar um instrumento ou a falar uma nova língua. Essas habilidades nos fortalecem e nos conectam com o mundo de uma maneira mais profunda. Quando alguém investe em seu próprio desenvolvimento, como estudar uma nova habilidade ou buscar o autoconhecimento, está, na verdade, plantando sementes para uma mudança duradoura. Muitas vezes, o empoderamento pacífico começa com a compreensão das próprias emoções. Quando alguém aprende a lidar com a raiva, por exemplo, e a transformar essa energia em algo produtivo, ele se torna um exemplo vivo de capacitação pacífica. Uma prática simples para isso é a meditação. Dedicar alguns minutos diários para observar os próprios pensamentos e sentimentos ajuda a desenvolver uma tranquilidade interna que fortalece a alma. É como regar uma planta diariamente e ver como ela cresce forte e saudável. Esse tipo de capacitação também passa pela compreensão de que as palavras têm poder. Ao escolher palavras de bondade e encorajamento, estamos ajudando a construir um ambiente de harmonia ao nosso redor. Cada palavra proferida é uma energia que emitimos ao universo, influenciando tanto nossa realidade quanto a das pessoas próximas.
Praticar a comunicação não violenta, por exemplo, é uma maneira prática de capacitar-se sem recorrer a conflitos. É uma forma de expressar o que sentimos sem causar dano, construindo pontes ao invés de muros. A paz é uma escolha diária, e ela começa nos pequenos gestos. Uma pessoa que age com calma em situações estressantes, que não se deixa levar pelo impulso de revidar, demonstra uma força admirável. Imagine um ambiente de trabalho onde, em vez de discussões acaloradas, as pessoas resolvem os problemas de forma racional e empática. Essa postura pacífica, além de criar um ambiente mais leve, serve como exemplo e inspiração para os outros, que podem começar a seguir o mesmo caminho. Outro aspecto importante é a prática do perdão. Guardar ressentimentos é um peso que impede o crescimento. Quando escolhemos perdoar, libertamos não só o outro, mas principalmente a nós mesmos. O perdão é como abrir as janelas de um quarto escuro, permitindo que a luz entre e renove o ambiente. Ao perdoar, estamos nos capacitando de uma forma única, pois assumimos o controle sobre as próprias emoções, sem depender das ações de terceiros para encontrar paz. Capacitar-se pacificamente também envolve saber respeitar os limites dos outros e os próprios. É aprender a dizer não, quando necessário, sem perder a gentileza. Esse equilíbrio entre firmeza e delicadeza é uma qualidade rara, mas extremamente poderosa. Pessoas que sabem estabelecer limites de maneira respeitosa demonstram autoconfiança e inspiram respeito. Elas mostram que a paz não significa submissão, mas sim um estado de harmonia com o próprio ser. Ao final, a capacitação pacífica é uma jornada contínua, onde cada passo revela um pouco mais sobre o próprio poder interno. E quem sabe quais novos caminhos se abrirão para aqueles que continuam avançando com essa postura de paz e determinação? O próximo passo pode ser tão transformador quanto o primeiro. Enxergar o outro com empatia, mesmo quando há discordância, é abrir espaço para uma conexão profunda, que transcende o conflito. Imagine uma discussão acalorada, onde você decide ouvir com o coração, buscando compreender o que está por trás das palavras do outro. Esse ato de compreensão não significa concordar, mas respeitar a perspectiva alheia. O amor pelos opositores é uma forma de transformar a energia de confronto em uma vibração pacífica e constante que eleva todos os envolvidos. Praticar esse amor é um exercício diário, que nos desafia a abandonar o ego e a reconhecer que cada pessoa está em um ponto único de sua própria jornada. O opositor, muitas vezes, nos mostra aspectos de nós mesmos que preferimos evitar. Por exemplo, uma pessoa impaciente pode, sem perceber, atrair pessoas que a confrontem com situações que exigem paciência. Essa dinâmica é uma oportunidade de crescimento. Reconhecer esses reflexos nos permite trilhar um caminho mais equilibrado e harmônico. Um exemplo de amor pelos opositores é a prática de meditação compassiva, onde visualizamos a pessoa com quem temos desentendimentos e enviamos pensamentos de paz e bem-estar para ela. Esse simples ato é poderoso e transforma a energia interna, acalmando o coração e promovendo a paz. Quando dedicamos esse tempo para desejar o bem ao outro, acabamos nos libertando de ressentimentos e, curiosamente, sentimos um alívio pessoal. É uma prática que une o físico e o espiritual, expandindo nossa capacidade de amar. Desenvolver amor por quem nos confronta também significa abraçar a própria humanidade, com todas as suas imperfeições. Todos cometemos erros, e é preciso lembrar que, assim como desejamos compreensão, os outros também têm seus momentos de vulnerabilidade. Essa visão nos ajuda a ver além das atitudes momentâneas, reconhecendo que, assim como nós, o outro é um ser em constante crescimento. Amar o oponente é, de certa forma, um ato de amor próprio, pois nos liberta das amarras do rancor. Quando vemos o opositor como um professor, começamos a nos questionar. O que ele veio me ensinar? Às vezes, ele nos mostra que precisamos ser mais pacientes, outras vezes, que devemos desenvolver a resiliência. Esse aprendizado é constante e, ao aceitá-lo,
ganhamos controle sobre nossas reações. É como fortalecer um músculo espiritual que nos ajuda a permanecer em paz, mesmo diante de desafios. A cada nova lição, crescemos e nos tornamos versões mais serenas e conectadas de nós mesmos. Essa prática de amor pelos opositores também transforma a forma como enxergamos o mundo. Em vez de um campo de batalhas, ele se torna um lugar de aprendizado e de evolução. Cada pessoa que encontramos, cada conflito que surge, é uma oportunidade para exercitar esse amor elevado. É uma forma de manter a vibração alta e de nutrir uma paz interna que não se abala com as ondas externas. Ao final, o amor pelos opositores é um caminho sem fim. Uma estrada onde cada passo revela um pouco mais sobre o poder do perdão e da compreensão. E quem sabe que outras transformações esse amor pode gerar em nossa vida, quando nos permitimos seguir essa jornada de paz e empatia profunda. Agora que você já conhece o poder que existe dentro de você, a questão é: como vai usar esse conhecimento? Será que está pronto para transformar pensamentos em realidade e viver de acordo com suas próprias intenções? Lembre-se, a mudança começa nas pequenas ações, nas escolhas diárias e na sua vontade de evoluir. Imagine como seria ter controle sobre a sua própria energia e ver seu mundo se transformar diante dos seus olhos. Então, eu te desafio. O que você vai fazer hoje para começar essa jornada? Deixe nos comentários suas intenções, compartilhe suas metas e inspire outros a fazerem o mesmo. E claro, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo sobre esse universo fascinante. Vamos juntos trilhar esse caminho de autodescoberta e despertar.